Você já teve a sensação de que os adolescentes de hoje parecem mais cansados emocionalmente? Mais irritados, mais ansiosos, com uma cabeça que não para nem por um segundo? Pois é, nós estamos vivendo a era do brain rot, ou seja, o superaquecimento do cérebro. E o que antes era um comportamento pontual, hoje está se tornando um novo normal. Mas o que de fato está acontecendo com essa geração? Por que eles são tão sobrecarregados emocionalmente, mesmo tendo tudo à sua disposição? Se você é mãe, pai, professor ou profissional da área da saúde mental, fica comigo até o final deste vídeo. Muito prazer, eu sou Nívia Savoy, psicóloga especialista no comportamento de crianças, adolescentes e mulheres. Aqui no meu canal, eu te ajudo a compreender o que está por detrás dos comportamentos, a construir vínculos reais e transformar a forma como você se conecta emocionalmente com os jovens de hoje em dia. Mas o que é então brain rot? O brain rot é um termo utilizado para descrever um cérebro que está em constante estado de alerta. É aquele cérebro que nunca desliga, que vive reagindo, que está sempre tentando se defender, se proteger e se provar. E o que causa isso, afinal? A sobrecarga de estímulos são notificações o tempo todo, comparações nas redes sociais, pressão por resultados e um medo constante de não ser bom o suficiente. O adolescente com o cérebro em estado de brain rot não consegue relaxar. Ele dorme mal, procrastina, explode com muita facilidade e começa a se sentir cada vez mais distante, até de si mesmo. Então a pergunta: como isso afeta o comportamento dos adolescentes? Se antes o adolescente se expressava com atitudes, agora ele se defende com o silêncio. Se antes ele se isolava para pensar, agora ele se isola para não sentir. O brain rot cria uma espécie de curto-circuito emocional. Eles não têm mais paciência, não conseguem lidar com frustrações e vivem com a sensação de que estão sempre atrasados em relação ao mundo. É por isso que a gente vê tantos adolescentes sem foco, sem motivação, sem tolerância à espera, sem prazer nas pequenas coisas. Eles se cobram demais, se comparam demais e se esgotam demais. E o pior, muitos pais acham que é só uma fase, mas não é uma fase. É sobre um cérebro que está sendo consumido por estímulos constantes e emoções que ele não dá mais conta de processar. E quando esse cérebro entra neste modo de superaquecimento, ele não consegue mais pensar com clareza.
ele apenas reage. E como é que eu sei? Quais são esses sinais, então, de um cérebro em brain rot? Talvez você já tenha notado alguns sinais, como mudanças bruscas de humor, falta de concentração, irritação com tarefas das mais simples, sono leve ou insônia, falta de prazer em atividades que antes eram extremamente prazerosas. E o mais sutil de todos, a desconexão afetiva. O adolescente começa a se afastar emocionalmente, como se criasse uma parede invisível. Ele está ali, mas não está na verdade. E vocês, pais, professores, o que podem fazer para ajudar esse adolescente? Eu sei que parece absurdo, mas tem saída. O primeiro passo é entender o que o cérebro do adolescente precisa: de pausas. Ele precisa de tempo, de silêncio e de presença emocional. Não é sobre proibir telas, é sobre reconectar o que o mundo acelerado está desconectando. É olhar nos olhos, é conversar sem julgar, é permitir o tédio, porque o tédio é o lugar onde a criatividade nasce. É ensinar a respirar, sentir, a reconhecer o que está dentro de si. E se você é terapeuta ou educador, entender o brain rot é essencial para lidar com essa nova geração. Eles não precisam de mais estímulos, eles precisam de mais segurança emocional. O brain rot está mudando o comportamento dos adolescentes, sim, mas também está nos chamando para uma mudança urgente, a de resfriar o ritmo, acolher as emoções e reconstruir os vínculos reais. Porque quando um cérebro adolescente desacelerar, ele volta a criar, a sonhar, a se reconectar. E talvez esse seja o primeiro passo para curar toda uma geração. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que está criando ou atendendo os adolescentes. E se quiser entender mais como o cérebro emocional funciona e como ajudar os seus filhos a se regularem, se inscreva no meu canal, porque toda semana eu trago um olhar novo sobre o comportamento. #Vida Leve.